Uma das ferramentas que sem dúvida vai aumentar drasticamente a produtividade no caso da medição de projetos de estabilidade é a ferramenta para medição de armaduras e estribos em estruturas de betão armado. Para acionarmos este comando temos que selecionar o menu Utilitas, de seguida Betão Armado, a seguir Armaduras e depois Varões mais Estribos. Ele começa por nos solicitar o nome do pilar ou viga que eu quero medir. Portanto, eu neste caso vou indicar que é um pórtico completo. Portanto, vou chamar-lhe pórtico 1. Depois pede-me uma das espessuras dos varões que compõem o pilar ou viga. Eu chamo a atenção que temos que ter a definição dos desenhos de todos os varões e dos estribos para conseguirmos trabalhar com este comando de forma correta. Neste caso eu vou indicar que a espessura é de 10. E existem dois varões deste tipo. Depois ele pede-me para selecionar um dos varões desta espessura e eu seleciono esta linha. Portanto, já tenho o diâmetro do varão, tenho presente que são 2 unidades e tenho o comprimento que é definido selecionando este varão. De seguida ele pergunta-me a espessura do varão seguinte, portanto neste caso tenho outro de 10. Quantas unidades deste varão tenho? São 2. E de seguida selecionar um dos varões. E aqui está. Portanto, neste pórtico já não tenho mais varões, portanto faço Enter para continuar e ele passa-me automaticamente a solicitar as espessuras dos estribos. Neste caso tenho 6 de diâmetro dos estribos, são 16 estribos e agora vou selecionar no desenho, portanto, as linhas que compõem o desenho esquemático de um dos estribos. Eu chamo a atenção que se eventualmente isto não fosse uma polilinha, eu podia selecionar as linhas todas que o Vitruvius assumia como o comprimento total, portanto o comprimento daquele estribo. Faço Enter e ele pergunta-me se eu quero indicar mais estribos portanto, indicar mais uma espessura de estribos para este pilar ou viga. Como não tenho mais estribos, faço Enter. E ele pergunta-me agora se eu quero adicionar outro pilar ou viga. Eu digo que sim. Neste caso chamo-lhe pórtico 2. Começo por indicar um diâmetro de varão, portanto 10. São 2 unidades, portanto ele pergunta-me agora a indicar o número de varões desta espessura que compõe o pilar, são 2. Selecionar as entidades, aqui está. Depois pergunta-me novamente as espessuras dos varões, neste caso outra vez 10. São também 2 unidades, seleciono o varão e confirmo. A seguir, ele pergunta-me mais uma espessura do varão. Como eu não tenho mais varões, faço Enter e neste momento ele pergunta-me uma das espessuras de estribos que compõem o pilar. Portanto, eu tenho 16 e são 16 estribos desta espécie e basta-me selecionar uma delas para definir a medida, portanto a dimensão linear de cada um deles. Pergunta novamente mais uma espessura de estribo. Não tenho mais estribos neste pórtico, faço Enter. Ele pergunta-me agora se eu quero adicionar outro pilar ou viga e eu vou dizer que sim. Neste caso vou fazer uma abordagem diferente. Vou chamar isto pórtico 3. Está mal escrito. Ele pergunta-me uma das espessuras dos varões que compõem o pórtico. Vou indicar 10. E pergunta-me o número de varões deste tipo de espessura. Eu digo que são 2. E agora vou fazer uma aproximação diferente. Portanto, eu tenho 3 tipos de varões de 10, portanto, com 3 desenhos diferentes. Um em baixo, 2 em cima, um aqui, outro aqui. São ambos de 10, existem 2 unidades. Vamos ver o que é que acontece, portanto, se eu selecionar os 3 de uma vez. Portanto, basicamente, eu vou ter o comprimento total de varões para este pórtico, mas não vou ter discriminado portanto, cada tipo de varão, portanto, com o seu comprimento diferente. Ele vai assumir como se isto fosse um varão completo que resulta da soma dos 3 comprimentos dos 3 varões distintos. Faço Enter e ele pergunta-me outra espessura de varão. Eu faço Enter para continuar e passamos à medição das espessuras de estribos. Neste caso temos também 6, são 28 estribos, está aqui especificado. E seleciono as entidades, aqui estão elas, e Enter. Agora
ele volta-me a perguntar as espessuras de estivos, e faço o Enter para continuar, e volta-me a perguntar se eu quero adicionar outro pilar ou viga. E eu neste caso vou dizer que não, e ele pergunta-me o ponto de inserção do quadro de medições, cá está ele, e aqui está então cada um dos pórticos definido com os seus varões e os seus estribos, sendo que no pórtico 3 ele fez o somatório dos 3 varões, por isso é que dá este valor tão elevado, e em que a área, portanto, corresponde à espessura do varão, o volume corresponde à área vezes o comprimento do varão e o peso, portanto, tendo em conta a densidade média do aço que compõe o botão. Neste caso, ele pergunta-me novamente se eu quero exportar a informação para Excel. Eu digo que sim. E vou então criar um ficheiro CSV que eu posso facilmente, clicando no botão direito, fazer abrir com Microsoft Excel e consigo abri-lo numa folha de cálculo e ter os meus dados todos aqui especificados.